Vocês já ouviram falar do Disque 188? Vocês já ouviram falar da prevenção contra suicídio? Já? Eu havia ligado para esse número há mais ou menos uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás. Foi um momento muito complexo, muito difícil na minha vida, onde eu estava enfrentando desemprego, divórcio, me afastando da igreja, perdendo praticamente tudo que eu havia construído na minha vida. Foi algo que eu não desejo para ninguém. É o famoso fundo do poço que as pessoas gostam de falar. Naquele momento, a única solução que eu tive foi dar um fim de tudo, deixar alguma coisa para minha filha, um legado, deixar alguma coisa. Eu fui para o caminho mais curto, porque eu já tirei muita gente dessa situação, eu já tirei muita gente dessa condição, e eu sempre tive uma palavra para todo mundo, mas eu não tive uma palavra para mim, e ninguém tinha uma palavra para mim também, porque todo mundo sempre acredita que você é o Clark Kent, Superman, todo mundo acredita que você é blindado de tudo, que você não chora, que você não sofre, pela minha condição psicológica, financeira, social, em todos os status que eu sempre tive nas empresas que eu trabalhei, eu trabalho desde muito tempo. O que as pessoas não entenderam ainda é que não existe Superman, não existe Super-Homem, não existe essa coisa mitológica de que você está blindado de tudo, que você não sofre, muito pelo contrário. Romantizamos a solitude, romantizamos o homem que vive sozinho porque ele chegou na sua melhor fase. É óbvio que tudo tem um lado bom, e sim, é muito bom você morar sozinho, você ter a sua privacidade, você escolher os seus horários, você escolher o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai fazer, é óbvio, é muito bom. Só que as pessoas não entendem o outro lado. E qual é o outro lado? É aquilo que você não vê nas mídias sociais. Porque as pessoas só postam momentos de felicidade, momentos de alegria. As pessoas só postam momento de desfrute, onde elas estão nos melhores restaurantes, nos melhores lugares, né? Treinando, ou em um culto, ou fazendo qualquer coisa assim. E também é muito complicado para as pessoas entenderem o que acontece nos bastidores, por trás das câmeras. O sofrimento sempre vai ser algo muito doloroso porque você faz sozinho. Recentemente eu passei por uma fase onde eu novamente, para quem tinha 2 empregos no ano passado, fixo, fora um terceiro secular, eu perdi tudo, por ser traído por muita gente que eu ajudei. Eu tirei pessoas que estavam praticamente desempregadas, dando a elas uma nova chance, uma nova oportunidade. Já teve dias de eu receber e-mails de direção, de gerência, de CEOs falando: demite A, B, C e D. E eu ir lá falando: não vou demitir, eu vou segurar e eu vou recuperá-los. E fiz isso. Já teve dias de eu ser contratado para substituir 5 consultores e trocar toda uma equipe de mais de 10 pessoas. E eu chorava. Eu morava em hotel. Eu tinha tudo. Eu não precisava fazer nada. Eu não precisava arrumar cama. Café da manhã de hotel todos os dias. Motorista ia me buscar no hotel. E me levava para a empresa e me trazia de volta. Por vários dias eu falava para o motorista: não precisa me levar embora que eu quero ir andando. Enfrentava sol de 40 graus. E ia embora para casa chorando. O hotel, no caso. Depois de tudo isso, aluguei casa, sabe? Casa de mais de 300 metros quadrados, 3 quilômetros da empresa. Me foi oferecido um cargo de gerente geral de tudo, de 4 unidades gigantescas, que eu não vou citar o nome da empresa aqui para não ser antiético. E eu abri mão de tudo isso, pelos meus princípios, pelos meus valores, para estar próximo das pessoas que eu amo, porque eu nunca fui uma pessoa egoísta. Em contrapartida, eu perdi muita coisa. Fui traído por muita gente. Vi conspirações acontecendo, mentiras sendo feitas. Jovens de 19 anos que eu dei o primeiro emprego me acusar, sem provas. E depois a verdade vir à tona, mas já era tarde. Eu vi pessoas que destruíram praticamente a minha vida, e eu fui alertado disso, não dei ouvido para pessoas que realmente gostavam de mim. Hoje estão sorrindo, vivendo como se nada tivesse acontecido, mas eu poderia ter perdido a minha vida por conta dessas pessoas. Pensei em fazer bobagens centenas de vezes. Pensei em fazer bobagens com as outras pessoas, comigo, pensei em tudo isso, mas eu não consegui. E sabe por que eu não consegui? Porque eu sempre tive o poder da fênix, de me reerguer das cinzas e ficar cada vez melhor.
Ontem eu tive 8 psicólogos diferentes e todas elas falavam a mesma coisa. Você não tem jeito, você não tem recuperação. Todo mundo desistiu de você. Todo mundo desistiu de você, mas eu acho que também vou desistir porque você é um caso irremediável. Ontem eu liguei no 188, fiquei 1h20 para ser atendido. Ontem, na hora do almoço de uma Páscoa, liguei. Depois de 1h30 fui atendido. Eu fiquei 2 horas em ligação com o 188. E abri meu coração. Desabafei com uma pessoa desconhecida. Era uma pessoa, uma mulher de 52 anos, que ela já esteve na condição de uma pessoa que eu machuquei. E ali ela se sentiu no direito de se proteger, como se ela tivesse enxergado em mim a pessoa que machucou ela. E ela descascou. Mas falou. Era para eu ter falado, porque quando eu ligo, já é a terceira vez que eu ligo no 188, quando eu ligo para ela é para eu falar, porque só quero desabafar. Porque todas as pessoas que se aproximaram de mim nos últimos anos, foi mais ou menos a mesma coisa do filho pródigo. E eu me sinto um filho pródigo. Foram para pegar uma parte de mim, não eu na minha essência, mas alguma parte, alguma vantagem, tirar alguma vantagem disso. E eu me sinto assim como filho pródigo. E ontem, quando eu fiz a ligação com essa pessoa, eu fiquei mais de 2 horas em ligação com ela. Dessas 2 horas que eu fiquei em ligação com ela, 40% fui eu falando e 60% foi ela. Ela falou mais do que eu. E me esculachou. Falou um monte. Falando que eu só estava colhendo o que eu plantei, que eu realmente merecia passar por tudo isso, que eu tinha que admitir que eu não prestava, que eu tinha que admitir que eu não valia nada e que eu tinha que viver uma vida devassa. Eu tinha que fazer isso. E depois de tudo, quando eu enjoasse de uma vida devassa, de tudo isso, era para aí sim eu reconhecer que eu estava falho e ter uma vida correta. Eu falei para ela, mas moça, eu não tenho essa vida que você está falando. O que você está falando? Desculpa, você não me conhece para me julgar dessa forma. Só quem me conhece de verdade sabe o que eu vivo, sabe o que eu passo. Sabe quantas vezes eu fui lavar uma louça e peguei aqueles utensílios, aquelas armas brancas lá e falei, agora eu vou ter coragem. E aí de repente vinha na minha cabeça minha mãe, vinha na cabeça minha filha, vinha na cabeça pessoas que gostam de mim de verdade, aí eu pipocava. E eu falava para ela, eu sinto pelo que você passou, eu sinto as suas dores, eu sinto tudo isso e peço perdão em nome dos homens, em nome do seu ex-marido, em nome de tudo. Mas se tá te fazendo bem me ofender dessa forma, ótimo, mas eu te agradeço por ter me ouvido. É uma Páscoa, horário de almoço. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas pelo jeito você não está porque você também não tem uma companhia. Eu poderia estar com outras pessoas porque convites não me faltam, mas eu decidi viver o meu luto, eu decidi ficar aqui e fazer isso. E eu liguei para uma pessoa desconhecida justamente acreditando que essa pessoa não me julgaria. E você está me julgando mais do que os meus conhecidos. Mas se te fez bem, não tem problema. Eu não estou aqui criticando o 188 porque são pessoas anônimas que se dispõem a te ouvir. Mas eu estou criticando o instinto protetivo que as pessoas têm de autoproteção, de achar que machucando os outros vai estar se curando. A Bíblia vai dizer, minha é vingança. Se alguém te fez mal, não se vingue. Coloque na mão de Deus que Ele vai ser o teu advogado e Ele vai tomar essa causa. E no final das contas, mesmo como advogado, Ele vai assumir o papel de juiz e Ele vai bater o martelo e vai dizer quem está certo e quem está errado. Mas não coloque as tuas mãos onde você quer que Deus coloque as dele. Não haja onde você quer que Deus haja. Não julgue onde você deveria deixar Deus julgar. Não se auto-advogue, porque às vezes você também está errado, nós erramos. E o princípio da cura é você admitir os seus erros. Ninguém corrige uma coisa que entende que está certa. As coisas que eu passei eu não desejo para o meu pior inimigo que eu não tenho. Mas eu carrego comigo culpas, fantasmas, mas eu carrego também comigo uma consciência de que o mal que eu fiz sempre foi para mim, não foi para ninguém. Hoje eu não estou plantando o que eu colhi, não. Porque eu não me arrependo do meu passado, nem dos erros que eu tive. O meu passado me construiu. O meu passado me tornou quem eu sou. O meu passado me trouxe até aqui. E eu aprendi com Jó que a árvore, ainda que ela esteja cortada, não cessarão seus renovos. Deus tem poder para restituir, para reconstruir e para refazer tudo que estava desfeito. Uma coisa que eu nunca fiz na minha vida é ficar usando o meu passado para definir o meu futuro. O meu passado não define o meu futuro. O que define o meu futuro é o meu presente, não são as atitudes que eu tive. As atitudes que eu tive me trouxe até aqui. O que define o meu futuro é como eu vou lidar com as atitudes que eu tive e como eu vou agir no dia de hoje.
eu não posso mexer no meu passado. E não posso interferir no meu futuro, porque ele pertence a Deus.